E aí, aliados pelo Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aqui neste novo vídeo do canal a gente vai comentar com vocês sobre o seguinte. Atenção! Com o avanço da pandemia, o mercado online se aqueceu muito e gigantes multinacionais como Google, Netflix, Amazon e Facebook estão desesperadas em busca de pessoas para trabalhar em home office. Há vagas abertas. Se você quer driblar a crise e ter altos ganhos em dólar, trabalhando no conforto e segurança de casa, clique agora no link na descrição do vídeo e descubra todos os detalhes. Se você não tomar uma iniciativa, a crise vai te derrubar. Portanto, não perca esta grande oportunidade de receber em dólar e de um jeito diferente de tudo que você já viu. E ainda tendo a chance de aprender tudo o que precisa para desempenhar estas funções. Portanto, corra agora no link da descrição deste vídeo, que se encontra logo aqui embaixo, e não perca esta grande oportunidade. Eu confesso, fosse eu de esquerda, eu também odiaria Bolsonaro e seu governo. É óbvio que quem é de esquerda tem que odiar profundamente o governo Bolsonaro, mas principalmente com ódio da impotência, por saber que esse governo está fazendo as mudanças que os 16 anos do governo lulopetista não realizaram. Coisas fundamentais para o Brasil. São tantas que a gente precisa anotar, porque as razões do ódio que a esquerda tem por Bolsonaro é justificado dentro da ótica da esquerda. Veja bem, o Bolsonaro eliminou mais de 100 mil cargos comissionados. Imagina você que está nos acompanhando, 100 mil cargos na mão de um governo de ladrões. É muita coisa. Mudou o limite da Lei Rouanet. Os blogs, e nem precisa dizer quais, ficaram sem a verba, sem aquela dinheirama que recebiam todo mês. Montou um ministério técnico. Cesare Battisti, o ladrão, o assassino, o sequestrador italiano, e foi mandado embora. Os prêmios ditadura estão sendo revistos, porque são verdadeiros prêmios. As invasões do MST caíram assustadoramente, e o próprio MST diz que não está invadindo de medo. Ou seja, esse governo do Bolsonaro é um governo para ser realmente odiado pela esquerda. Uma queda continuada, mensal, nos índices de violência em todo o país. Preste atenção. Fim das verbas para eventos LGBT, STU, VXYZ e sabe-se lá mais quais outras siglas. Fim de editais para a produção de filmes de ideologia de gênero para serem veiculados em TVs públicas. São tantas mudanças, são tantas razões para a esquerda odiar o governo Bolsonaro, que a gente tem que ficar muito atento. 13º para o Bolsa Família. Olha só, como o PT não vai odiar isso? Afinal de contas, isso contempla o mais humilde. Isso contempla aquele que precisa da assistência do Estado. O governo Bolsonaro deve ser odiado pelas ONGs indígenas porque ele vetou, por exemplo, a criação da criptomoeda indígena. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia Não vou falar a palavra porque ela é pesada, mas vocês não têm ideia do nível de sujeira que existe por trás da questão indígena. Vocês não podem imaginar. É tanta coisa que está sendo desvendada que a criptomoeda é apenas uma a mais. Existem índios que não falam português, mas falam japonês, falam inglês, falam francês, falam alemão. Ora, senhores, o Bolsonaro é odiado estranhamente pelos ecologistas quando ele, com uma medida, impediu, por exemplo, que os balancetes das SAs continuassem sendo impressos em jornais. Portanto, com essa medida, o Bolsonaro foi ecologicamente correto. O Brasil está sendo mais procurado por turistas, e turistas com dinheiro, não turista venezuelano, não turista da Nicarágua ou de Cuba, mas turista com recurso. Por quê? Porque terminou com a obrigatoriedade do visto. São medidas simples, mas são medidas concretas que levam e que justificam o ódio da esquerda pelo governo Bolsonaro. Há muita incoerência no ódio da esquerda. A CUT, por exemplo, deveria dar um prêmio para o Bolsonaro.
Porque o Bolsonaro, depois do que fez o Temer, atendeu a dois dos mais preciosos preceitos que a CUT defendeu desde a sua criação, que era o fim do imposto sindical e o fim da unicidade sindical. Ora, o governo Bolsonaro é tão bagual, como se fala lá no Rio Grande do Sul, que ele chega ao ponto de fazer tudo aquilo que ele se comprometeu com o seu eleitorado. E, portanto, é por isso que ele é odiado pela esquerda. Mas ele também faz tudo aquilo que a CUT, por exemplo, que é o braço sindical do PT, sempre quis. Mas que em 16 anos de governo, eles não tiveram capacidade nem interesse de fazer. Está na hora da CUT reconhecer o mérito do Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro atendeu a um anseio histórico da CUT. Hoje, fazer sindicalismo passa a ser aquilo que a CUT sempre defendeu, com identidade com os trabalhadores. Então, é preciso sim reconhecer que a esquerda tem razão em seu ódio quase que doentio pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, em 8 meses de governo, fez tantas coisas básicas, pequenas, mas que interferem diretamente na vida das pessoas. Porque o governo não é apenas uma sucessão de atos e obras bombásticas, os PAC da vida que serviram para encher o bolso de políticos, de empreiteiras e tudo mais. O governo precisa estar no cotidiano das pessoas e estamos vendo aí a retomada dos índices de emprego. Então, parabéns, esquerda, por odiar Bolsonaro, porque quanto mais vocês odeiam o Bolsonaro, mais nós, os brasileiros, admiramos e respeitamos os atos que ele está conseguindo implementar, os atos que ele está conseguindo transformar em realidade e que interfere diretamente na nossa vida e na nossa brasilidade como um todo. E isso, realmente, falar em brasilidade para a esquerda é mais ou menos como falar de Deus para o capeta. Não tem jeito, vão fugir sempre, porque tudo que eles desejam é entregar o país, é entregar as riquezas, é submeter o povo, e contra isso nós nos posicionamos em 2018 e felizmente o governo Bolsonaro está cumprindo tudo aquilo que assumiu com seu eleitorado. Parabéns, esquerda, continue odiando o nosso presidente, porque nós vamos continuar amando o nosso país. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Muito boa análise, né? Por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. E saiba que este é o motivo pelo qual a turminha do Ele Não surgiu. Sim, aquela lá ligada à TV Globo, né? E o que a gente passou na campanha de 2018 foi muito duro, difícil, facada, pesquisas lutando contra Jair Bolsonaro, uma máquina fortíssima contra o presidente, mas as redes sociais predominaram, ele conseguiu sair gigante. E não à toa ele é o presidente da República e vai ser reeleito em 2022, porque veja só, 18 meses sem escândalo de corrupção, um excelente trabalho frente à pandemia da Covid-19, empregos sendo gerados, a economia começando a ser retomada, excelente trabalho, isso o povo não vai esquecer, sem contar a finalização da obra da transposição do Rio São Francisco, que estava sendo enrolada na gestão do PT, é claro, bilhões de reais que também estavam sendo jorrados através do bolso do povo brasileiro, pararam de ser jorrados dessa forma e lucros históricos estão sendo detectados por parte de empresas estatais como Petrobras, Caixa Econômica Federal, BNDES, o Banco do Brasil. É por isso que a esquerda e todo esse restante dessa corja aí que foi feita a análise odeia o JMB, o famoso Jair Messias Bolsonaro. Olha, se você gostou deste vídeo já sabe, né? Pode ir curtindo e compartilhando ele à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. É muito importante também que você se inscreva em nosso novo canal parceiro do Jacaré de Tanga, que é este aqui. Para conhecer e se inscrever nele é muito rápido e fácil. Basta acessar o link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo. E claro, chegando por lá, não deixe de ativar o sininho para que você receba todas as nossas notificações em primeiríssima mão. Agora eu vou ficando por aqui de verdade. Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.